Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Papa Francisco. Deus te abençoe. Hoje no canal trazemos palavras fortes do Papa Francisco em relação à ONU. Hoje também Papa Francisco tem palavra aos brasileiros e muito mais. Continue até o final para saber sobre tudo o que está acontecendo e o que o Papa Francisco está falando. Inscreva-se no canal agora. Se inscreveu? Ótimo! Vamos para as notícias. O Papa Francisco e a necessidade de uma ONU mais eficaz. Em seus discursos nas Nações Unidas, bem como na Fratelli Tutti, o pontífice sempre encorajou uma reforma da ONU para dar real substância ao conceito de família das nações e maior força ao multilateralismo. Na atual situação da Ucrânia, estamos vendo a impotência da Organização das Nações Unidas. As palavras do Papa Francisco na audiência geral da última quarta-feira foram amplamente ecoadas. Não menos relevantes, porém, são as palavras que precederam imediatamente esta afirmação. Na verdade, elas são a premissa da amarga observação. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi feita uma tentativa de lançar as bases para uma nova história de paz, mas infelizmente não aprendemos. A velha história de grandes potências concorrentes continuou. O Papa Francisco acredita firmemente no papel das Nações Unidas e no valor do multilateralismo, uma convicção que hoje é ainda mais forte que naquela mudança de época que estamos vivendo na árdua busca por um novo horizonte de convivência para a humanidade. Seguindo as pegadas de seus predecessores, e em particular de Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI, Francisco multiplicou gestos e palavras em apoio às Nações Unidas, encorajando um processo de reforma que é exigido em particular por aqueles países, por aqueles povos que mais sofrem as consequências dessa impotência a que o Papa se referiu. Falando em 25 de setembro de 2015, na Assembleia Geral da ONU, o pontífice afirmou que a reforma e a adaptação aos tempos são sempre necessárias, progredindo para o objetivo final de conceder a todos os países, sem exceção, uma participação e um impacto real e justo nas decisões. Desde os primeiros anos de seu pontificado, sublinhou, portanto, o tema da necessidade de uma maior equidade, especialmente para os órgãos com capacidade executiva efetiva, como o Conselho de Segurança, organismos e grupos financeiros, grupos ou mecanismos especificamente criados para enfrentar as crises econômicas. E concluiu seu discurso na sede da ONU, reiterando a necessidade de fortalecimento da ONU. A louvável construção jurídica internacional da Organização das Nações Unidas pode ser uma promessa de um futuro seguro e feliz para gerações futuras. Será se os representantes dos Estados saberão deixar de lado os interesses setoriais e ideologias e buscar sinceramente o serviço do bem comum. Conceitos reiterados em novembro do mesmo ano na visita à sede das Nações Unidas em Nairobi. Sobre o compromisso com o cuidado da casa comum, a solução pacífica das controvérsias internacionais ou o desenvolvimento econômico centrado nas pessoas e povos, o Papa e a Santa Sé consideram a Organização das Nações Unidas o fórum internacional mais adequado para encontrar um ponto de convergência entre diferentes instâncias e interesses. Em dezembro de 2019, numa mensagem de vídeo conjunta, o Papa e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, reafirmaram que a confiança no diálogo entre as pessoas e entre as nações, no multilateralismo, no papel das organizações internacionais, na diplomacia como instrumento de entendimento e compreensão é essencial para construir um mundo pacífico. Poucos meses depois, eclodiu a doença que atingiu o mundo, tornando ainda mais imprescindível, se possível, investir no multilateralismo, na consciência de que estamos todos no mesmo barco da humanidade. A doença observou ele na mensagem de vídeo para o 75º aniversário da fundação da ONU. Em 25 de setembro de 2020, nos mostrou que não podemos viver um sem o outro, ou pior ainda, um contra o outro. A ONU foi criada para unir as nações, para aproximá-las como uma ponte entre os povos. O nosso mundo em conflito precisa que a ONU se torne um laboratório para a paz cada vez mais eficaz, o que exige que os membros do Conselho de Segurança, especialmente o permanente, atuem com maior unidade e determinação. Significativamente, a reforma das Nações Unidas também encontra espaço na encíclica Fratelli Tutti. Francisco dedica um parágrafo inteiro ao assunto. Para o Papa, esta reforma é necessária para que o conceito de família das nações possa ter uma real concretude. É preciso garantir o domínio indiscutível do direito e o recurso incansável à negociação, aos bons ofícios e à arbitragem, com um sentimento que também o levou a proferir as palavras, de quarta-feira,
Adverte ainda que devemos evitar que esta organização seja deslegitimada, porque os seus problemas e deficiências podem ser enfrentados e resolvidos em conjunto. As Nações Unidas, portanto, não existem para sugerir ao Papa. Se as nações não estão unidas, concordem em buscar corajosamente o caminho do entendimento, que seja o fim de uma guerra, as patentes de vacinas ou o combate ao aquecimento global. Todos devem estar dispostos a perder um pouco para que todos possam ganhar juntos. Em jogo está o desafio mais importante, o futuro da humanidade. Olá pessoal, o que você achou das palavras do Papa Francisco? Me diz aqui nos comentários. Papa recorda Marcelo Candia, método e estilo italiano de caridade no Brasil. Ao receber uma delegação da Fundação Marcelo Candia, nesta sexta-feira, no Vaticano, Francisco se congratulou pelos 40 anos de atividade e recordou a obra missionária do italiano realizada junto aos doentes e mais pobres no norte do Brasil. Além disso, usou das indicações do Paulo VI na época para orientar o caminho de outras associações que trabalham com caridade. Nesta sexta-feira, o Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano uma delegação italiana com o coração brasileiro, colaboradores da Fundação Marcelo Candia, que neste ano completa 40 anos de atividades, especialmente junto aos doentes e mais pobres e marginalizados da região norte do Brasil, onde trabalhou por tantos anos. O pontífice começou a sua saudação se congratulando pelo aniversário e pedindo a intercessão do venerável Candia, que fundou a associação em 1982 e faleceu no ano seguinte. As indicações de Paulo VI a Candia. Um agradecimento do Papa também aos colaboradores por darem seguimento às iniciativas de Marcelo Candia, por continuarem servindo como ponte de amizade e apoio da Itália ao Brasil, com o método e o estilo do próprio fundador, orientados na época por Paulo VI. Francisco então retomou essas indicações, já que podem ser benéficas para todos aqueles que realizam obras semelhantes, e aprofundou 4 sugestões de Paulo VI dadas a Marcelo Candia. Se fizer um hospital no Brasil, faça-o brasileiro, ou seja, bem inserido na realidade local, envolvendo a população local, mesmo que ele possa ter colocado um pouco de estilo milanês, a enculturação e assumir a cultura do lugar onde vamos trabalhar. Tenha cuidado, continuou ele, para evitar qualquer tipo de paternalismo. Não imponha as suas ideias aos outros, mesmo com boas intenções. Candia era um empresário acostumado a decidir por si mesmo, por isso tinha que aprender a dirigir as coisas de outra maneira. Faça o hospital não só para os brasileiros, mas com os brasileiros. Isso é importante, é uma regra geral da caridade, trabalhar com as pessoas que você está servindo. Como objetivo final, se propõe a não ser mais necessário. Quando perceber que o hospital vai para a frente sozinho, então o Senhor terá feito um verdadeiro trabalho de solidariedade humana. Essa também é uma regra muito sábia. Não vincular a si mesmo as pessoas e as obras. Não se tornar indispensável, mas pelo contrário, formar os colaboradores e garantir estabilidade e continuidade com os colaboradores. Nada de paternalismo. A Fundação ativa no Brasil. De fato, a Fundação dá o apoio financeiro, mas também uma proximidade discreta, de amizade e em respeito à liberdade das iniciativas locais. Em janeiro, por exemplo, foram retomadas as viagens dos colaboradores ao Brasil, especialmente no norte do país, onde foram criadas estruturas idealizadas e construídas por Candia, como o Centro Social para Leprosos, em Marituba, no Pará, e o Hospital São Camilo e São Luís, em Macapá, capital do Amapá, com o intuito de acolher e servir os mais pobres. As duas cidades são lugares históricos da obra de Marcelo Candia, mas não só porque o trabalho do missionário se estendeu, criando outras realidades na região norte em benefício dos mais necessitados. O Papa Francisco assim finalizou a sua saudação, se congratulando pelo esforço empreendido, diariamente e nos bastidores, para continuar a obra do leigo missionário italiano em terras brasileiras. A Fundação, de fato, não administra as atividades criadas por Candia no Brasil, recordou o próprio pontífice, mas apoia as comunidades locais e os missionários em suas iniciativas com os doentes, leprosos e pessoas em várias situações de necessidade. E um outro mérito reporta por Francisco é que os custos de manutenção da fundação são mínimos, quase tudo vai para as obras no Brasil, o que é muito importante, afirmou o Papa, porque existem organizações de caridade que, não exagero, a metade ou 60% vão para pagar os salários de quem trabalha nas estruturas. Ao encorajar novamente pelo trabalho, Francisco deu bênção final. A bênção que lhes dou, leve a todos que colaboram aqui na Itália e no Brasil. Deixe um amém nos comentários. O Papa. A justiça precisa de pureza de propósito
e respeito pela dignidade. O povo pede justiça e a justiça precisa de verdade, de confiança, de lealdade e de pureza de propósitos. Um serviço em favor da dignidade da pessoa humana e do bem comum. Palavras do Papa Francisco por ocasião do encontro com os membros do Conselho Superior da Magistratura Italiana na Sala Paulo VI, no Vaticano, nesta sexta-feira. Na manhã desta sexta-feira, o Papa Francisco recebeu os membros do Conselho Superior da Magistratura na Sala Paulo VI, no Vaticano. Francisco saudou os presentes, recordando que foram chamados para uma missão nobre e delicada, ou seja, representar o órgão que garante a autonomia e independência dos magistrados comuns e a tarefa de administrar a jurisdição. O povo pede justiça, disse o Papa, e a justiça precisa de verdade, de confiança, de lealdade e de pureza de propósitos. Ouvir o grito dos sem voz e dos injustiçados ajuda a transformar o poder recebido da ordem em um serviço em favor da dignidade da pessoa humana e do bem comum. A justiça é definida como dar a cada um o que lhe é devido. O devido é reconhecer a dignidade humana como sagrada e inviolável. Administrar a justiça com misericórdia. Além da clássica representação da mulher de olhos vendados, segurando a balança, expressando alegoricamente a igualdade, proporção justa e imparcialidade exigida no exercício da justiça, segundo a Bíblia, ocorre também administrar com misericórdia. Nenhuma reforma política do sistema judicial pode mudar a vida de quem a administra, a menos que primeiro escolham diante de sua consciência por quem, como e por que fazer justiça. Recordando Santa Catarina de Sena, que sustentava que, para reformar, é preciso primeiro reformar-se a si mesmo. Relação com o rosto do outro. A questão por quem administrar a justiça ilumina sempre uma relação com aquele você, aquele rosto, a quem se deve uma resposta. O infrator a ser reabilitado, a vítima com sua dor a ser acompanhada, aqueles que disputam direitos e obrigações, o profissional da justiça a ser responsabilizado e, em geral, todo cidadão a ser educado e sensibilizado. Por esta razão, a cultura da justiça reparatória é o único verdadeiro antídoto à vingança e ao esquecimento, pois procura a recomposição dos laços rompidos e permite a recuperação da terra manchada pelo sangue do irmão. Míriade de solidões existenciais. Ao explicar este ponto, Francisco afirma: o ato violento e injusto de Caim não é dirigido contra o inimigo ou contra o estranho. Ele é realizado contra os do mesmo sangue. Caim não pode suportar o amor de Deus Pai por Abel, o irmão com quem ele compartilha sua própria vida. E compara com o nosso mundo de hoje ao dizer: como não pensar em nossa era histórica de globalização generalizada, na qual a humanidade se encontra cada vez mais interconectada e, no entanto, cada vez mais fragmentada em uma míriade de solidões existenciais. Podar os galhos mortos. Depois, comentou que a questão histórica sobre como a justiça é administrada passa sempre pelas reformas. O Evangelho de João, no capítulo 15, nos ensina a podar os galhos mortos, sem, no entanto, amputar a árvore da justiça, a fim de contrariar as lutas de poder, o clientelismo, as diversas formas de corrupção, a negligência e as injustas posições de renda. O porquê da administração, por outro lado, nos remete ao significado da virtude da justiça, que para vocês torna-se um traje interior, não um vestido a ser mudado ou papel a ser conquistado, mas o sentido próprio de sua identidade pessoal e social. Saber fazer justiça com virtude. Depois de citar o rei Salomão, que pede para Deus lhe dar a graça de saber fazer justiça, Francisco recorda que, para a Bíblia, saber fazer justiça é o objetivo dos que desejam governar sabiamente, enquanto o discernimento é a condição para distinguir o bem do mal. Concluindo a explicação, observa: o relato bíblico não revela uma ideia abstrata de justiça, mas uma experiência concreta de um homem justo. O julgamento de Jesus é emblemático. O povo pede para condenar os justos e libertar o malfeitor. Pilatos pergunta: o que este homem fez de errado? Mas depois lava suas mãos. Quando os grandes poderes se alinham para a autopreservação, os justos pagam por todos. Por fim, o Papa conclui afirmando: a credibilidade do testemunho, o amor pela justiça, a autoridade, a independência de outros poderes constituídos e um leal pluralismo de posições são os antídotos para impedir que prevaleçam as influências políticas, as ineficácias e as várias desonestidades. Governar o judiciário de acordo com a virtude significa voltar a ser o guardião e a alta síntese do exercício para o qual vocês são chamados. Escreva nos comentários as suas opiniões e deixem também suas orações por todas as pessoas do mundo. Deixe tudo isso nos comentários.
Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.